Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós participar de mais uma ministração que nos faz crescer em graça, nos fortalecer em graça e em conhecimento. Amém, meus amados? Então vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que assim outras pessoas venham também desfrutar deste alimento tão nutritivo do qual nós vamos participar agora. Então compartilhe nas suas redes sociais. Meu amado, se você que tem tido acesso e recebido acesso na minha página no Facebook, do teclado, vou pedir para você também se inscrever no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que esse canal venha a crescer e alcançar mais pessoas necessitadas de ouvir a palavra da verdade. Amém, meus amados? E agradeço também a todos que têm se inscrevido ultimamente, né? Pessoas que estão se alimentando desta palavra da verdade e se libertando das unhas dos lobos. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos, que o Deus Criador dos céus e da terra venha iluminar a mente de cada um que neste momento está participando desta palavra. Esse, Senhor, é o meu desejo. Amém? Meus amados, o tema da nossa ministração, que eu escolhi aqui um tema meio pequeno, porque eu tenho alguma coisa a comentar com vocês, né? Então, o tema é: o que é perfeito já veio, as profecias desapareceram. O que é perfeito já veio, e as profecias desapareceram. Amém, meus amados? Mas antes de nós entrar nesse estudo, eu quero falar sobre vocês, comentar um pouco com vocês sobre as guerras, né? Essa guerra lá de Israel que já completou um ano e ela está se expandindo. E o povo tão com medo até que chegue aqui no Brasil, né? Se torne uma guerra mundial. Eu não quero pôr medo em você, mas eu também não vou desacreditar, né? Pode ser que isso aconteça. Isso aí não está nos planos de Deus. Amém? Então eu quero comentar um pouco sobre essa guerra e para que a igreja, principalmente a igreja, ela venha entender o porquê está acontecendo lá em Israel. Porque na mente dos evangélicos, Israel está completamente certo, né? Israel está completamente certo. Mas eu acho que não é bem assim. Para nós entender, é preciso nós voltar ao tempo, né? O problema do sistema religioso é que eles não evoluíram com o desenrolar da história, né? O problema, o sistema religioso não acompanhou o time da história. Então, se você, qualquer uma pessoa, seja ela religiosa ou não, seja bispo, seja papa, seja quem for, se você não acompanhou o time da história, não tenha dúvida, você está perdido. Você está perdido. Então, meus amados, eu vou mostrar onde a igreja está caída e eu vou mostrar os erros que aconteceu com Israel. Vou tentar ser breve, né? Não vou falar tintim por tintim. Eu vou dar a pista, né? Então, para nós entender, é preciso nós voltar o tempo de Jacó. Voltar ao tempo de Jacó. Aí vem a primeira pergunta. No tempo de Jacó,
Quantas pessoas partiram para o Egito? Diz a história, se não me engano, foi 70 pessoas, ou foi 71, foi um negócio assim bem parecido. E quantas pessoas voltaram? Porque o povo que partiu, do povo de Jacó, 70, essa história começou com 71 pessoas que partiram para o Egito. E voltou mais de 3 milhões de pessoas que voltou. Já pegou um pouco da pista, né? Então vamos voltar a falar de Jacó. No tempo de Jacó, Deus, ele sempre gostou, Deus é um Deus maravilhoso, mas Deus sempre foi um Deus, um pai que gostava de justiça, de que seu povo andasse no caminho certo, né? Então no tempo de Jacó começou assim. Os filhos de Jacó corneou Jacó. E Deus vendo aquilo disse: vocês cornearam Jacó? O pai de vocês cornearam? Ah, pois tá bom. O que de vocês, a batata de vocês vai assar. Aí começou com a história, se você é bíblico, você é um evangelho, você conhece a história, não precisa ficar lendo a história toda aqui. Aí o que aconteceu? Ainda veio a fome na terra de Jacó, né? A propósito, não foi um acaso, a fome onde Jacó estava, não foi um acaso, foi um propósito, né? Veio a fome onde Jacó estava, e no caso seria a terra de Canaã, era a terra de Jacó. Então aquele povo, eles não voltaram para terras estranhas. Eles, presta atenção para você chegar até a guerra de Israel. Aquele povo não voltaram para terras estranhas. Aquele povo voltaram para a terra deles, que eram deles. Estava invadida, estava. Entendeu? Então, Deus, por causa dos adultérios que os filhos de Jacó cometeram, né? Deus preparou o Egito para eles ser o quê? Ser escravo lá. Então, para quem não entende da história, quando começa a ler a história, acha que foi uma bênção aquilo que aconteceu com Jacó e seus filhos. José virou governador no Egito. Até parece ser uma bênção, né? Então, na verdade, José, ele não passou por escravidão. A primeira parte, sim, no início, sim, né? Que ele foi como escravo, mas se libertou, foi liberto e viveu como cidadão em Israel, no Egito. Mas o resto do povo, o resto foram. Presta atenção como é que isso aconteceu. José foi como escravo e virou um cidadão do Egito. E o resto do povo de José foi como livre e viraram escravo. As coisas se inverteu. Porque era o princípio de um castigo que eles iam receber. E se multiplicaram lá no Egito. E Deus prometeu trazer eles de volta para a terra de Jacó, que já era de Jacó. Aí, nessa volta, é isso que os crentes parou. Os crentes e o povo de Israel também parou na história. Porque Deus deu vitória em todas essas guerras que eles tiveram nesse caminho. Acha que Deus vai dar vitória eternamente. Mas a história não é bem assim. Deus deu a vitória porque ele prometeu trazer aquele povo até o Egito, até Canaã. Então as guerras que eles enfrentaram, eles venceram. Bem, chegaram em Canaã, aí eles começaram, Deus que vinha guiando esse povo, começaram a arrumar rei para eles. Começaram a arrumar rei, aí teve que arrumar sacerdote. Tudo porque as outras nações já tinham. E tudo isso foi pesando na vida desse povo, né? Foi se agravando. E chegou, eu comecei, né? Que eles foram para o Egito. Lá viraram escravo.
E lá vem eles do Egito para cá. Deus livrou de todas as guerras, né? E chegou até o Moisés, que trazia eles, né, através de Deus. Mas para isso, para Deus livrar ele de tudo, eles precisavam o quê? Cumprir a lei. Eles não cumpriram a lei. E quem não cumprisse a lei, qual era a promessa de quem não cumprisse a lei? Condenação. Foi o que aconteceu. Israel foi condenado, o povo judeu foram condenados, o povo hebreu foram condenados. No ano 70, morreu aproximadamente 3 milhões de judeus. Estou chegando lá na guerra. Morreu mais de 3 milhões de judeus e muitos fugiram. Esse povo que fugiram, não é que foi muitas as pessoas, mas é só você olhar o tempo. De quando veio, você faça essa comparação, de quando o povo de Jacó partiram de Canaã com 70 pessoas, ou era 80, era aproximadamente, aí não lembro do número agora exatamente, mas era entre 70 e 80 pessoas que partiram para o Egito. Quantos voltaram? 3 milhões, mais de 3 milhões. No ano 70, foi condenado, Israel já tinha sido condenado, só chegou a sentença. Chegou o momento de Israel cumprir a sua sentença. Então muitos, né, que foram milhões fugidos, foram poucos fugidos. Só que do ano 70 presta atenção, 1948. Então 1948, esse nome de Israel não era um nome para ser o nome de um país, era para ser, ia se tornar o nome de um povo, por conta de quem? De Jacó, que o próprio Deus antecipadamente mudou o nome para Israel, já para se tornar isso. Então, no ano 70, depois quando veio a sentença para o povo de Israel, muitos fugiram. E esse povo que fugiram, no ano 70, preste atenção, 1900 anos passaram. Qual é mais? 1900 anos que se passaram? Ou é 430 entre a partida do povo de Jacó e a sua volta para Canaã? Você vê o quanto se multiplicou de pessoas. Agora se passaram 1900 anos. Né? Porque Israel não existia, o país de Israel não existia depois que foi pego fogo no ano 70, foi a Canaã, a Jerusalém acabou, o Estado de Israel praticamente acabou, porque os que não morreram fugiram, então acabou. Então esse povo, durante esses 1900 anos, aos pouquinhos, foram reconstruindo, se reconstruindo, e quando chegou no ano 1948, a ONU deu o nome para tornar-se ser Israel. Isso não foi um projeto de Deus. O Israel de Deus acabou no ano 70. Isso que se tornou Israel em 1948, isso é projeto da ONU. Deus não tem mais nada a ver com isso. Deus não tem mais nada a ver com isso. E a Jerusalém de Deus, acabou no ano 70. Essa Jerusalém aí não tem nada a ver com Deus. A Israel, presta atenção, igreja, você que não acompanhou o time da história e vive esperando Jesus, que é por conta disso que os pastores aproveitam essa fragilidade da igreja e fica prometendo esperança, que esperança é um produto muito bom para ser vendido, né? Esperança é um produto bom para ser vendido. Então os pastores aproveitam a fragilidade da igreja e fica vendendo esperança para a igreja.
Então a igreja, como não acompanhou o time da história, a igreja não conhece, não teve esse conhecimento que Jesus voltou no ano 70. Porque os pastores não contam. E a igreja não está nem aí para conhecer isso aí. Então a igreja parou no antes da cruz. A igreja não acompanhou o time da história. E os judeus também, me parece que não acompanhou o time da história. Né? Então, o Israel de Deus que partiu de Jacó, né? de Jacó passou a se chamar Israel. Esse Israel acabou no ano 70. A Jerusalém acabou no ano 70. O Israel de Deus, que considerado por Deus hoje, é a igreja. Mas a igreja não tem esse conhecimento. A Jerusalém de Deus que temos hoje é a igreja. Mas a igreja não tem esse conhecimento. Por que ela não tem esse conhecimento? Porque ela não acompanhou o time da história. Então chegou em 1948, a ONU reconstruiu, deu o nome de Israel novamente, né? E eles querem achar que foi Deus que reconstruiu tudo isso aí. Reconstruíram, recentemente deram o nome, oficializaram o nome de Jerusalém. Até, você vê, 1900 anos, não houve guerra em Israel. Começou as guerras quando? Quando oficiaram Israel como Estado novamente. Você está me entendendo? Porque oficiaram, porque houve essas guerras. Aquele povo que fugiram no ano 70, na guerra do ano 70, e se repatriaram daquelas nações vizinhas, em 1950 aproximadamente, é só você acompanhar a história, você vai ver, já depois que Israel foi oficializado de novo como Estado de Israel, eles se repatriaram, né? Voltaram para Israel. E aonde aquele povo, que não era pouco, se você ler a história, você vai ver, é uma quantidade enorme. E aquele povo que estava repatriado naquelas nações vizinhas, Israel quis tomar a parte de terra onde aquele povo estava. E na guerra que aconteceu, acho que em 67, Israel ganhou. Israel venceu. Não é que ele ganhou, venceu. Israel venceu e tomaram a terra daquela nação, que eu acho que é dos árabes lá, aquele lado lá. E agora, os árabes estão querendo o quê? Querem de volta. Eles querem de volta a terra, porque a terra é dos árabes. Apenas você vê, é um ditado que se diz por aí, quando você vê o cara com a corda no pescoço, puxa a corda para o desgraçado morrer logo. Mas aconteceu, aquelas nações recolheram aqueles judeus que fugiram para as nações circunvizinhas, e depois de 1900 anos voltaram para o Estado de Israel e querem a terra onde eles viviam. Aí está a questão. Quem está errado nessa história? Israel. Aí os crentes acham que Israel nunca vai perder, porque Israel nunca perdeu uma guerra. Quando era Israel de Deus, nunca perderam uma guerra. Mas o que temos aí não é Israel de Deus. O que temos aí é Israel da ONU. É Jerusalém da ONU. Porque Israel de Deus somos nós, é a igreja de Cristo. A Jerusalém de Deus é a igreja de Cristo. Entendeu, meus amados? Então, Israel, ele não... Se Israel presta... Se você é um... Eu tenho muitos no Facebook, eu tenho muitas pessoas de outros países. Se você é do país de Israel, ou conhece alguém de Israel, você pode compartilhar esse vídeo. Você quer acabar, Israel quer ficar livre dessas guerras? Abandone, não queira briga mais. Abandone o nome de Israel, o Estado de Israel, troque de nome de Estado de Israel e troque o nome de Jerusalém.
Porque esses dois nomes que a ONU reedificou, eles querem ligar com Deus, e não é mais de Deus. Deus não tem mais nada a ver. Aí eles ficam nessa briga. Israel, na confiança que Deus é com eles, negativo. Nesse lado de guerra não, porque Deus, ele é um Deus, ele era um Deus de guerra. Você vê que no Velho Testamento se fala de um Deus de guerra. E depois do Novo Testamento, um Deus de paz. Então Deus não é mais um Deus de guerra. Deus é um Deus de paz. Se eles lá não estão tendo paz, porque eles procuraram a guerra. E que Deus tem a ver com isso? Quem planta paz tem paz. Eles não estão plantando paz, não vão ter paz. Enquanto eles insistirem em deixar Israel como sendo Deus, sendo cabeça deles, e Jerusalém como sendo de Deus, vai ter essas guerras demais, para sempre. Eles agora estão ficando destruídos. Mesmo que não haja um acordo, mas as duas partes já estão destruídas. Gente, mas quantas mil pessoas não já morreram nesse negócio? De onde saiu vitória? Como eu posso ser vitorioso? Né? Por exemplo, eu piloto moto. Eu sofro um acidente com a minha moto, a moto se acabou e eu fiquei de cadeira de roda. Isso é vitória? É vitória isso? Eu posso dizer que eu fui vitorioso porque eu não morri? Não, eu não fui vitorioso. Numa cadeira de roda, alguém pode dizer que é vitorioso numa cadeira de roda? Não pode dizer que é vitorioso. Vitorioso, se Deus fosse com Israel, era que essa guerra já tivesse destruído toda a outra parte e eles nada, não tivesse morrido ninguém, não tivesse nenhum prédio destruído. Mas não, Israel está acabada. Israel está acabada. Mesmo que a guerra pare hoje, mas Israel está acabada. Vão levar centenas de anos para reconstruir Israel novamente. Da mesma forma é o outro lado. Mesmo que a guerra pare hoje para o outro lado, vão levar centenas de anos para reconstruir. E quando reconstruírem, o que é que vai acontecer de novo? Guerra de novo. Pois é assim, meus amados. Então, você chegou a esse conhecimento, por que a igreja acha que Israel está em razão? E por que a igreja acha que Jesus vai voltar? Quando vê uma guerra dessa aí, diz que Jesus está voltando. Mas a volta de Jesus não seria para ser alegria para a igreja? Mas segundo os crentes diz, a volta de Jesus é o que nós estamos vendo lá em Israel. Sofrimento para tudo quanto é lado. Não é melhor ele ficar lá no céu para sempre? Meus amados, onde está o entendimento desse povo? Se Jesus voltasse mesmo, seria para coisas boas. Mas ele não prometeu voltar desse jeito. A volta dele foi para julgar Israel. Não foi para julgar a igreja. Foi para julgar Israel. E veio no ano 70. Ele julgou Israel. Mas ele não veio em carne com uma igreja. O problema é esse, que a igreja não entende nada, os pastores que ensinam a igreja não entendem nada do evangelho e fica passando, vendendo essa esperança, porque é uma esperança falsa que os pastores vendem, porque enquanto tivesse esperança, eles conseguiram vender essa esperança para a igreja está lá buscando essa esperança, pagando por essa esperança. Mas isso é uma esperança falsa. Jesus ele falou que ia voltar, mas era com poder para julgar o povo de Israel. E voltou no ano 70, julgou o povo de Israel. Quase, mais ou menos 3 milhões de judeus foram mortos, fora os que fugiram. A igreja não sabe disso. Pararam no tempo, não acompanharam o time da história
Aí estão aí, ó, esperando Jesus voltar e aplicando o motivo dessas guerras aí à volta de Jesus. Isso é inaceitável. Amém, meus amados? Bem, vamos para o nosso estudo aqui, para nós entender mais outras coisas aqui, né? Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, para nós entrar em outro entendimento aqui. Porque o que eu tenho me esforçado é fazer a igreja andar novamente. Porque a igreja, ela parou há 2000 anos atrás. A igreja parou. Ela parou de andar. Então, o que eu tenho me esforçado é fazer a igreja andar novamente. Amém? E acompanhar os da graça. Porque os da graça estão há 2000 anos na frente dos evangélicos. Amém? Mateus, o tema eu já falei, né? No Facebook aí, quem está vendo pelo Facebook já deve estar passando na sua tela. O tema é este: o que é perfeito já veio. E vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 12 e 13. Versículo 12, né? Versículo 12. Disse, desde os dias, eu quero que você preste muita atenção, meus amados, para você não ficar comprando esperança falsa que se vende dentro desses açapão com placa de igreja. Desde os dias de João Batista até agora, você vê, aqui o livro é de Mateus, mas é Pedro que está aqui falando, tá? Isso aqui é Pedro, nesse time da história, só para você ter uma ideia, nesse time da história, Pedro não sabia escrever. Foi um escolhido, como dizem as profecias, que Deus escolhia os fracos para confundir os fortes. Foi um escolhido, mas não sabia nem escrever. Então, Pedro está ditando aqui e Mateus está escrevendo. O livro está o nome de Mateus, mas o livro é Pedro que está falando. Amém? E Pedro entende. Você vê se Pedro está aqui na igreja hoje. Nem Pedro que pregava a lei está aqui na igreja hoje. Né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Só dá uma paradinha de leve aí. O reino dos céus, a igreja diz, já interpreta isso aqui como paraíso. Então, para a igreja, para ela ir para esses reinos aqui, para alcançar esse reino aqui, primeiro ela tem que morrer. Mas não é nada disso. Como o reino é tomado por esforço, se eu tenho que morrer, eu morro, como que eu vou lutar? Você está entendendo, meus amados? E é o que Pedro está confirmando aqui, ó, é tomado por esforço. Não é você vê que não é uma pessoa morta que está tentando entrar no reino dos céus. É o quê? É gente viva. Está se esforçando, não no braço, mas o quê? No entendimento. Precisa entender o que é o reino dos céus. Tomado por esforço. E os que se esforçam? Você vê que não tem nada de morto aqui. Não tem nada de morto aqui. E o que se esforça se apodera dele. O que se esforça se apodera, é meu. Eu vivo esse reino. Hoje eu vivo o reino de Deus. Porque eu me esforço na minha mente a entender o que está escrito. E hoje eu vivo esse reino. Tenho paz, tenho alegria.
Só não tenho dinheiro, mas o resto eu tenho tudo. Tenho saúde, graças a Deus, né? Então, se esforça, se apoderam dele. Versículo 13. Porque todos os profetas, agora é isso que eu quero ser, igreja, você presta atenção. Porque todos os profetas, todos Pedro, ou é alguns? Pedro está dizendo aqui que é todos. Todos os profetas, e mais quem, Pedro? E a lei? A lei de Moisés. Qual era o ministério que tinha profeta naquela época? O ministério de Moisés. E Pedro entendeu perfeitamente. Né? Nem graça Pedro pregava, mas ele estava entendendo perfeitamente. Porque todos os profetas e a lei profetizaram no pretérito passado. Não é no pretérito presente, é no pretérito passado. Profetizaram. Profetizaram até quando? Até João. Até João profetizaram. E de lá para cá, Pedro? De lá para cá não tem mais profeta. Então, alguma coisa está errada aqui, né? Se Pedro está reconhecendo que os profetas e a lei, isso durou até o tempo do apóstolo João, como que hoje nós vemos profeta, assim de profeta está dentro dessas igrejas por aí? Então alguma coisa está errada aqui, alguma coisa não está certa aqui. Ou Pedro está maluco, ou essas igrejas aí que estão malucas, estão doidos, estão fumados, estão cheirados. Ou Pedro estava cheirado, ou essas igrejas aí que estão cheiradas. Porque aqui está dizendo que os profetas e a lei duraram até João. Lucas, vamos ver se agora Lucas confirma isso aí. Lucas 16. Vamos ver se Lucas confirma isso também. Ou Lucas vai que nem diz, também vou falar. Mas vamos ver se Lucas confirma isso. Lucas capítulo 16, versículo 16 e 17. Ó, Lucas afirmando aqui, ó. A lei e os profetas vigoraram até João. Pô, Lucas, você também está cheirado, Lucas? Lucas também está cheirado, está loucão, doidão. Porque dentro dessas igrejas está assim de profeta. Tem lei, né? Dentro dessas igrejas, a lei está vigorando a todo vapor. Dentro dessas chamadas igrejas, está assim de profeta. Dentro dessas chamadas igrejas. Mas Mateus, Pedro está dizendo que os profetas acabou. Lucas está confirmando aqui que os profetas acabou. Então não sei mais, né? Lembra? Profeta até João, desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino. O evangelho do reino de Deus. E todo homem, é todo espírito, porque se morreu não é mais homem, é espírito. Mas aqui está dizendo que é homem. Então se é homem, está vivo. E todo homem se esforça por entrar nele. 17. E é mais fácil passar os céus e a terra, é mais fácil. Esses céus e a terra, meus amados, isso aqui Lucas está usando uma força de expressão. Porque em outras traduções, na minha Bíblia aqui está assim, ó, é mais fácil passar, é mais fácil passar, não é que ia passar,
Lucas está se expressando, usando uma força de expressão. É mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, Lucas entendia que a lei que foi dada para Moisés, a lei que Moisés pregava, com suas profetaiadas toda, com todos os seus mandamentos, com todas as suas orações, tudo aquilo alguém tinha que cumprir na íntegra. E quantos que era? Eram 613, entre mandamentos e orações. Não havia ninguém que cumprisse. O único que cumpriu, quem foi? Jesus de Nazaré cumpriu. Então, se a possibilidade da lei passar, dos profetas passar, alguém tinha que cumprir. Alguém tinha que cumprir. Jesus veio e cumpriu. Jesus cumpriu, a lei passou, os profetas passaram. Amém, meus amados? Então, meus amados, é isso que eu quero fazer, a igreja andar. Porque a igreja, ela caiu há 2000 anos atrás. Volta lá em Mateus, nós estávamos no capítulo 11, volta no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17 e 18. 17 e 18. Não penseis, Jesus de Nazaré é que estava falando isso. Não penseis que vim revogar a lei. O Jesus de Nazaré falando para os seus discípulos. Vocês não pensem que eu vim revogar a lei. Ou os profetas. Não vim revogar a lei, nem os profetas. Eu vim o quê? Eu vim cumprir. Porque se não tivesse ninguém para cumprir, se nenhuma daquelas pessoas cumprisse, a lei e os profetas não passavam. Estava até hoje. Mas Jesus cumpriu. Então, lei e profeta não existe mais. Se tem profeta por aí, é falso. Se tem lei por aí, é falso, é mentira. Porque a lei e os profetas acabou. Por que acabou? Jesus cumpriu os mandamentos antes dela acabar. Ela não podia acabar se alguém não cumprisse. Aí sim, ela não podia acabar. Mas Jesus cumpriu. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passe. Outra força de expressão. Você vê que Jesus falou, usando essa força de expressão, e Marcos e Lucas lá usou uma força de expressão um pouquinho diferente, para você ver que é uma força de expressão. Até que a terra passe, nenhum i ou tio jamais passará da lei até. Olha o limite aqui, o até. Tem o até. Até que se cumpra. Jesus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Então, se eu pregar lei para você hoje, se eu falar para você que eu sou um profeta, ou admitir que existe profeta por aí, eu estou dizendo o quê? Que Jesus é mentiroso. Ele não cumpriu os mandamentos. Jesus não cumpriu mandamento nenhum. Se a lei não passou, se os profetas não passaram. Então, se Jesus não cumpriu, verdadeiramente a lei não passou. Verdadeiramente, os profetas não acabou a lei dos profetas. Mas Jesus cumpriu. Então, se Jesus cumpriu, então tudo passou. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo do 26 ao 32. Do 26 ao 32. Versículo 23. Irmãos, descendência de Abraão, ou seja, aqueles que faziam parte da graça de Cristo, já pela descendência de Abraão, Isaque, né? Descendência de Abraão, e vós outros, os gentios, e vós outros, os que temeis a Deus, os gentios que não era da descendência de Abraão, mas temia Deus. Então, vós outros que temeis a Deus, e a nós, agora ele se pôs no meio, porque ele era um judeu, né? E a nós nos foi revelada a palavra desta salvação. Salvação de quê? Aqui estamos falando de quê? Da lei. A palavra da salvação da lei de Moisés. Não é salvação eterna. Aqui não está escrito salvação eterna. Até mesmo, por exemplo, se pelo menos tivesse essa salvação aqui, tivesse escrita com S maiúsculos, aí dava para conversar. Mas nem com S maiúsculo não está escrito. Então, salvação da lei. O assunto aqui está se tratando da lei. Salvação da lei. 27. Pois os que habitavam em Jerusalém, e as suas autoridades, não conhecendo, os que habitavam em Jerusalém. Você vê, meus amados, quem era que habitava em Jerusalém? Os sacerdotes, todos os sacerdotes, eles moravam dentro da cidade de Jerusalém. Todos os sacerdotes. Então, e Paulo está dizendo, os que habitam em Jerusalém não conhecem nada. É o que nós vemos hoje aí, dentro dessas igrejas aí. Pastores não conhecem nada. Não conhecem nada de Bíblia. E vive aí, enganando a igreja. Vendendo esperança para a igreja. Esperança que não existe mais, porque Jesus já voltou. Se ele voltou, não é mais esperança, é realidade. Autoridade, né? E que habita em Jerusalém. É lógico que Paulo está falando aqui dos profetas, dos apóstolos, Pedro, Tiago e João e a sua companhia. Habitavam em Jerusalém. E as suas autoridades, não conhecendo Jesus, e infelizmente até hoje a igreja não conhece Jesus. Eles têm Jesus como Deus. Jesus nunca foi Deus. Nunca foi Deus. Então eles não conhecem Jesus. Se eles não conhecem Jesus, eles vão conhecer Deus como? Não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas. Então, olha a turminha que morava em Jerusalém, não conhecia nada de Jesus, e nem os que o profeta falava, as profecias dos profetas, eles não conheciam, eles não tinham entendimento. A palavra de conhecer não tem entendimento. Dos profetas que se leem todos os sábados. Olha aí, está falando com os adventistas, agora enquadrou os adventistas aqui, ó. Enquadrou ou não enquadrou? Enquadrou! Aqui, Paulo enquadrando a igreja adventista agora, hoje, nos anos 2000. Vou ler de novo, que isso é bonito demais. Os profetas que se leem todos os sábados. Todos os sábados. Quando condenaram, quando condenaram, olha só, presta atenção, meus amados,
Quando condenaram Jesus, porque não conhecia Jesus, não tiveram esse conhecimento de quem era Jesus, eles não tinham conhecimento de mais do que os profetas profetizaram. Eles não tinham esse conhecimento. Aí o que aconteceu? Mataram o homem. Uma vez que mataram o homem, se cumpriram as profecias. Se cumpriram ou não se cumpriram? No tempo ainda de Jesus, até o dia que mataram, né? O último profeta foi João Batista, mas até o último dia de Jesus, está aqui, no último dia de Jesus, acabou as profecias. Se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Se cumpriu. Por que existe profeta dentro desses açarpões por aí? É porque não conhece nada de Bíblia. Não conhece nada de Bíblia. 28. Vamos ler o 28 até o 32. 28. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. 29. Depois de cumprir tudo, eu vou ler bem devagarzinho. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele, né? O que dizia as escrituras, a Torá toda falava de Jesus, falava do Messias que ia vir. Então, depois de cumprir tudo a respeito dele, estava escrito: tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. 30, mas Deus, pronto. Deus, 30. Mas Deus o ressuscitou entre os mortos. Deus o ressuscitou, Jesus de Nazaré. Mas como a igreja tem Jesus de Nazaré como Deus? Se aqui está dizendo que foi Deus que ressuscitou Jesus de Nazaré. Se foi Deus que ressuscitou Jesus de Nazaré, aqui está claro ou não está claro que Jesus de Nazaré não era Deus? Por que nós temos a petulância, né, de dizer que Jesus de Nazaré não era Deus? Porque o Evangelho nos dá esse respaldo de afirmar que Jesus de Nazaré não era Deus, nunca foi. Nunca foi. Deus o ressuscitou dentre os mortos. 31. E foi visto muitos dias, 40 dias, muitos dias pelos que com ele subiram, com ele. Então, na ressurreição de Jesus, né, aquelas pessoas, aqueles que já tinham sido mortos, ressuscitaram junto com ele, aqueles que já tinham sido mortos. Quem? Eu vou citar o nome de alguns deles: Abraão, Elias, Jeremias, Isaías, né? Todos esses aí já tinham morrido. Jacó, Josué. Quer mais? É obrigado a ficar a noite toda aqui falando? Então, esses ressuscitaram junto com Jesus, porque ele foi o primeiro. Amém? Subiram da Galileia, né? Com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas. Aqueles que ressuscitaram, são testemunhas. As suas testemunhas perante o povo. O povo vem daqueles... Olha, aquele cara não já tinha morrido, já morreu? Morreu. Olha lá, Abraão. Abraão, tu não já morreu? Morri. Mas ele me ressuscitou aqui agora. Agora eu vou subir com ele. 32. Nós, Paulo se pôs aqui no meio agora. Nós vos anunciamos o Evangelho. Vos anunciamos o Evangelho. Eu quero que fique bem claro isso. Que eu não estou aqui anunciando o Evangelho. Eu estou lendo o Evangelho. É diferente.
anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Amém, meus amados? Você pode ler o restante, ou senão nós não termina hoje. Amém? Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 13. Tem mais umas duas passagens só. Capítulo 13, versículo do 8 ao 10. Versículo 8. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Dos dois mandamentos que ficou, qual é ele? O amor. Então o amor jamais acaba. Mas havendo profecia, quem tá falando isso aqui? Paulo, lá pelo ano, eu te digo já aqui, lá pelo ano 56, 56 havia ainda profecia? Sim. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Desaparecerão como, Paulo? Tu cheirou também, Paulo? Porque essas igrejas aí estão cheias de profeta. É profecia um atrás do outro. Nessas redes sociais e nem se comenta o tanto de profecia que se vê por essas redes sociais. Então tem alguém mentindo aqui. Alguém está mentindo aqui. Ou é as palavras de Paulo, ou esses chamados profetas que tem dentro desses açarpão e por essas redes sociais. Um deles é Silas Malafaia, eu vou logo falando. É metida profeta, falso profeta, porque a palavra está bem clara aqui, que as profecias, o amor jamais acaba, mas se houver profecia, desaparecerão. Com a vinda, com a vinda do que é perfeito, que segundo a escatologia, ele veio no ano 70, desaparecerão. No ano 70, tinha que desaparecer essas profecias, e desapareceu. Essas profecias estão dentro dessas igrejas por aí, porque as igrejas é falsa, porque a igreja é vidas, não é prédio. Então os profetas lá tem que ser falso também, porque os profetas verdadeiros desapareceram na vinda daquele que era perfeito no ano 70. No ano 70. Amém? Havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, pronto, Paulo, tu cheirou de novo. Tu tá doidão. Porque o que mais se vê é pessoas falando de língua aí nesses açarpão. Principalmente esses açarpão do, como é que chama? Pentecostais. Porque tem os pentecostais e tem os neopentecostais. Os neopentecostais nem é tanto. Eles não falam muito em língua. Mas os pentecostais, racinha que gosta de falar em língua. Mas aqui está dizendo que quando o perfeito veio, desaparecia tudo. Desaparecia a profecia, desaparecia a língua. Porque a língua aqui, na verdade, não é língua de anjo. Na verdade, aqui é línguas de nações, é idioma. É idioma, não é língua de anjo, é idioma. Né? É idioma. Hoje, nós vamos usar esses idiomas para quê? Se até os índios aí sabem ler o Evangelho. Porque eu todo índio aí agora, ele conhece o português.
português, claro. Porque todos indo aí, tem representante deles lá em Brasília. Todos eles falam português. Todos eles. E nem o que Paulo falou, ó, quando o perfeito vier, vai sumir as profecias, vai sumir as línguas, que não era a língua de anjo, era a língua de nação. E havendo línguas, cessarão, vai parar, alguém vai parar, quando o perfeito vier, vai parar essas línguas e nações aí. Cessarão, havendo ciência, passará. 9, vamos ler até o 10, porque em parte, olha, porque em parte, não era completamente, em parte conhecemos, e em parte profetizamos, em parte. Por que em parte? Paulo pregava a graça, mas não vivia 100% graça. Por conta de quem? Por conta da lei. Na lei tinha profeta. Mas a lei no ano 70 acabou. O que era perfeito veio no ano 70, acabou. Mas está sim de profeta dentro dessas igrejas por aí? Tá ou não tem? Você conhece uma igreja que não tem um profeta? Você conhece e fala para mim. Me ajuda aí. Se você conhece um profeta, uma igreja que não tem um profeta. E aqui está dizendo que ia desaparecer quando o perfeito viesse. E no ano 70 ele veio e acabou com tudo. Derrubou o templo, pôs fogo em Jerusalém, na cidade toda de Jerusalém, no templo, queimou tudo. Acabou tudo. O que nós vemos aí, tudo é falsidade. O país, por isso que as guerras que eu falei no começo aí, né? Por isso que as guerras estão lá. Porque são falsos, um povo falso, não entenderam nada. Porque se eles tivessem entendido, não estava havendo guerra. Eles estavam plantando paz. Eles estavam plantando paz e não guerra. Eles estão plantando guerra, estão guerreando, porque não entenderam nada da palavra de Deus. A Torá que eles usam lá não serve para mulufa nenhuma. Eles lê Torá, mas não serve para nada, porque eles não entenderam que o Deus de guerra acabou. O Deus de guerra ele não se manifesta mais em guerra. O Deus ele se manifesta como um Deus de paz. Depois do ano 70, ele é um Deus de paz. Amém? Em parte conhecemos, né? Em parte Paulo conhecia graça. Paulo não conhecia a graça 100% aqui nesse episódio. Paulo também não reconhecia mais profecia 100%, porque estava dividido. Os caminhos estavam se cruzando. Profetizamos 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, é o nosso tema, né? Eu vou reler. Quando, porém, vier, não tinha vindo ainda. Era 50, o ano era 50 e... O ano era 56 para o ano 70, faltavam acho 14 anos, né? Não tinha vindo ainda, mas o que era perfeito veio no ano 70, acabou tudo. Se não tem paz nesses países por aí, ou aqui mesmo no Brasil não está tendo paz, porque eles não entenderam, eles não sabem o que é palavra de Deus, não sabem o que é evangelho. Eles não sabem o que é. Cadê? Nós estamos aonde? Versículo 8, né? Havendo desaparecerão, da língua cessarão, havendo ciência passará. 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte profetizamos. Não era 100%, era em parte. Porque estava dividido, os caminhos estavam divididos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte, o que é em parte, será
aniquilada. Chegou o ano 70, o que era perfeito veio, foi aniquilada a lei que ainda tinha os seus profetas, foi aniquilada a lei que ainda se falava em línguas, em idiomas, né? Acabou-se tudo. Mas a igreja parou lá nesse tempo ainda. A igreja não acompanhou o time da história. Por isso que a igreja vê Israel se acabando em guerra e dizendo que Israel tem razão. Israel vai ganhar essa guerra. Ganhar essa guerra como se a metade de Israel está destruída. Como ganhar mais guerra? Como? Versículo 10, né? Até o 10. Então, meus amados, aqui é onde está o conhecimento da palavra de Deus, para a gente não ficar perdido na história. Se você não conhece história, você está perdido. Você não acompanhou o time da história, você está perdido. Porque os que contaram isso aqui, meus amados, isso aqui é um livro de história. A história que foi contada até aqui, aqueles morreram. Os que vieram depois desses aqui, as histórias que eles contaram não estão aqui. Então, se você não acompanhou o time da história, você pode ser o maior, você pode ter estudado teologia, geografia, você pode ter estudado em raiva, pode ter estudado sem ser raiva, você pode ter estudado hebraico, saravaico, você pode ter estudado o que você quiser. Se você não acompanhou o time da história, você está perdido. Você está perdido, e se você for um tal chamado pastor, você está levando multidões a andarem perdidos. Essa que é a verdade de Deus. Amém, meus amados? Vamos ver se nós terminamos isso aqui. A igreja, porque não acompanharam o time da história, aí fica rejeitando a graça de Cristo. Rejeita, porque não conheceram o time, não acompanharam o time da história. Hebreus, para nós terminar, tem essas mais duas passagens curtas. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outra hora no tempo da lei, presta atenção você, igreja, havendo Deus outra hora no tempo da lei, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, né? Aos pais, pelos profetas. Então, na lei, Deus falava àquele povo pelos profetas. Versículo 2. Nestes últimos dias, Paulo aqui eu acho que deve ter cheirado de novo, né? Últimos dias, se já passaram 2000 anos, aqui não está nem 2000 dias, é 2000 anos, e a igreja esperando os últimos dias, os pastores pregando essa esperança dos últimos dias, os profetas profetizando os últimos dias, que não chega nunca, não chega nunca. Estão vendendo esperança falsa, não chega nunca, não vai chegar, porque já se cumpriu isso aqui. Nos últimos dias, nos falou, presta atenção, igreja, nos últimos dias, nos falou, está no pretérito passado, nos falou, pelo Filho. Pode parar. Então, na lei, Deus usava os profetas para falar com o povo. No tempo de Paulo,
Paulo estava vivendo, todo aquele povo, não era só Paulo, todo aquele povo estava vivendo o reinado de Jesus de Nazaré. Então Deus falava por quem? Por Jesus de Nazaré. Pelo Filho. Pelo Filho. Lá, presta atenção, lá em Paulo, há 2000 anos atrás, falava pelo Filho. E hoje, quem é filho de Deus hoje? Hoje, nós somos filhos de Deus ou não somos? Então ele está falando por mim hoje. Eu sou filho de Deus. O Evangelho me dá esse respaldo. De eu ter essa ousadia de dizer, eu sou filho de Deus. Então hoje, Deus está usando o filho dele também, porque eu sou filho. Eu estou aqui, para ler essa... Eu não estou lendo aqui. Deus não está usando o filho dele nos dias de hoje para profetizar, nem para anunciar o evangelho. Deus está me usando para me ler o evangelho para a igreja, porque ela parou há 2000 anos atrás. A igreja precisa ouvir o evangelho de Deus. Então a igreja não precisa de alguém pregar o evangelho. A igreja está precisando de ouvir, de alguém ler o evangelho de Deus para ela, o evangelho de Cristo para elas. E Deus está usando quem? O filho dele. Eu sou filho dele. Eu sou filho de Deus. Então Deus está me usando hoje para ler o Evangelho de Cristo para a igreja. Nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu. Deus nos constituiu ministro da sua palavra. Então Ele está me usando como filho para ministrar esta palavra à igreja. Amém? Constituiu herdeiro de todas as coisas. Eu sou um herdeiro, eu não sou herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Pode dar um glória aí, meus amados. Eu posso ouvir o daqui, ouvir um glória da sua palavra. Amém, meus amados? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos ainda, no capítulo 3, versículo 22 e 23. Capítulo 3, versículo 22 e 23. 22. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus, disse na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará. Olha o que falava a Torá. Isso aqui foi tirado da Torá. Ressuscitará dentre vós, irmão, um profeta. Lógico, está falando da lei ainda, um profeta, semelhante a mim. E a ele ouvirais. Ouve o profeta, que Jesus era um profeta, a ele vocês vão ouvir. Vocês não vão me ouvir mais. Não fica tentando me ouvir. Ouve ele. Mas o profeta profetizou e a igreja não está ouvindo o que Jesus profetizou. Ouvireis em tudo quanto vos disser. Em tudo. 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, a Jesus de Nazaré, ou Cristo, né? Que não ouvir a este profeta, será exterminado. Então, meus amados, aqui é para nós ouvir o profeta Jesus ou é para nós ouvir Moisés?
Porque se eu vou dar dízimo, tenho que dar dízimo, eu estou ouvindo quem? Moisés. Porque era na lei de Moisés que se dava dízimo. Se eu vou me batizar nas águas, eu estou ouvindo quem? Moisés. Porque ainda foi na lei que se batizaram nas águas. Se eu estou jejuando, eu estou ouvindo quem? Moisés. Porque era na lei, era uma prática da lei de Moisés, o jejum. Então, e o que é que está dizendo aqui? Todo aquele que não ouvir o profeta Jesus falar, esse será exterminado. Então está aí, ó. É o retrato da igreja, que não está aceitando o evangelho do Cristo ressuscitado. Estão cortados, estão separados de Deus. Estão separados de Deus. O profeta será exterminada do meio do povo, do meio da graça. Eu vou só atualizando o software aqui. Do meio do povo, do meio da graça. Amém? E para nós fechar hoje, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em 1 de Pedro. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo do 8 ao 12. Versículo 8. A quem não havendo visto jamais, não havendo visto jamais, no qual não vendo agora, mas crendo. Preste atenção, Pedro falando essas coisas, a quem não havendo visto. Aqui alguém viu ou não viu? Porque Pedro está falando do Cristo ressuscitado, do Deus, do próprio Deus. Olhos humanos nunca viu Deus, nem verá. Olho humano não. E é o que Pedro está afirmando aqui, Mas o povo viu Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era Deus. A quem não havendo visto, jamais. Não havendo visto a mais, né? A mais. No qual, não vendo agora. No tempo de Pedro, não é agora que nós estamos aqui. No tempo de Pedro, não vendo agora. Porque ninguém viu Deus. Viram Jesus de Nazaré. Não vendo agora, mas crendo. Olha, eu não vi Deus, mas eu creio. Eu não vi Deus, eu nunca vi Deus. Meus olhos nunca viu Deus. Fisicamente, olha Deus aqui na mão. Não, meus olhos nunca viu. Mas o quê? Mas eu creio. Eu creio que Ele está em mim. Amém, meus amados? Deus, mas vendo agora, mais crendo, exaltais, se você crer, se exaltais com alegria e indivisível, não é visível, indivisível e cheia de glória. 9, mulher até o 12, 9, obtendo o fim da nossa fé. Preste atenção, meus amados, pelo amor de Deus, você preste atenção, ou senão você vai comendo gato por lebre aqui. Obtendo, com a palavra obter, o que é que tem? Nós, por exemplo, eu comprei a taça, agora é minha, eu obtive a taça que eu comprei. Passou a ser um objeto meu. Então está aqui a palavra, obtendo, né? O fim, aqui está o fim da fé. Eu tinha uma fé. Obtendo o fim. Quer dizer, teve o fim. Aqui, Pedro está dizendo que teve aqui um fim. O fim de quê? Da fé que eles tinham. Porque a fé que eles tinham
era uma fé própria, era uma fé meritória. Quanto mais se dava, mais se tinha. É a fé que se prega dentro dessas igrejas aí. Dentro dessas igrejas é essa fé que rola. Quanto mais você der, mais você vai ter. Mas a fé que nós temos hoje não é nossa, é dele, foi ele que nos deu. É um dom. A fé que nós temos hoje é um dom de Deus. Então não é nossa. A nossa teve fim. A fé que você tinha teve fim. O que você tem hoje é um dom. É uma fé dom. Amém? É a nossa fé. A salvação da nossa alma. Salvação. Pedro tá falando aqui. É apenas Pedro está falando de alma aqui. Alma, se você ler no grego e no hebraico, a alma quer dizer alegria. Aí é um conjunto de alegria. A alma é isso. A alma é um conjunto. Alegria, sentimentos, sangue, dores. É a alma, quem sente dor é a alma. Não é o espírito, é a alma. Então Pedro aqui não está falando de obter, cadê? A alma, a vossa alma. A salvação aqui com S minúsculo de novo, né? S minúsculo, salvação da nossa alma, a alegria de viver. A nossa alegria de viver. Vá no hebraico, no grego, né? Para ver o que é. É alegria. Então, essa alma, quando se fala salvação da alma, está se falando de alegria de viver. Amém? 10. Foi a respeito desta salvação, salvação da alegria de viver, desta salvação, que os profetas indagaram, porque nós já viemos salvo do céu. Então se está se falando aqui de vontade de viver, alegrias, desejo de viver, que os profetizaram acerca da graça, e vós outros destinados, e a vós, né, acerca da graça, e a vós outros destinada. Versículo 11, vamos ler até o 12, versículo 11. Investigando, né? Analisando, né? Investigando atentamente. Então você fica atento no que você está lendo. Quando você não entendeu a palavra, vai lá no hebraico, no grego, né? Põe lá. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias, oportunas, né? Circunstâncias oportunas, indagadas pelo Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, que neles estava, nos profetas, neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente ao Cristo. Era exatamente o que o profeta profetizava, né? Os sofrimentos a Cristo e sobre as glórias que os seguiria. Amém? Eu vou ler o 12 para não ficar solto aqui. A eles foi revelado, aos profetas foi revelado, né? Que não para si mesmo, revelado que não para si mesmo, né? E os profetas não iam viver essa graça, não para eles mesmos. Os profetas não iam ter essa graça, não iam viver essa graça. Foi revelado para eles, mas eles não iam viver essa graça.
a si mesmo, mas para vós outros, nos dias de Paulo, para vós outros, ministrava as coisas que agora, né, não no tempo dos profetas, agora, no tempo de Paulo e de Pedro, né, agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam prescrutar. Aqui aos anjos não cabe, né, a palavra anela, que aos anjos, aqueles que ministravam o velho pacto, né, agora na graça, aos anjos não cabem prescrutar, ou seja, ministrar. Amém, meus amados? Você recebe isto? Aqui, meu amado, se você acompanha aqui, você passa adiante, porque você está na escola do Espírito Santo. Amém? Paz eterna a todos vocês. Você que tem acompanhado essa graça, que você tem guardado isso na sua mente, que você tem dado lugar para essa graça, você é um cristão de fato verdadeiro, um cristão autêntico ou autêntica, né? Porque você está vivendo o manual do cristão, que é o Evangelho de Cristo. Amém? Paz eterna a todos e até domingo, a partir das 19 horas da noite. Amém? Pode até ser um pouquinho antes, já que domingo, nesse horário, não estou fazendo nada. De repente, eu começo antes. Fica atento. Amém? Deus abençoe através do Evangelho dele toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, financeira, familiar, conjugal, em todas as áreas da sua vida. Eu te abençoo pelo poder do Evangelho da Graça. Amém? E até lá.